Então, fala pessoal, estamos de volta para mais um vídeo. Na aula de hoje a gente vai falar sobre força magnética, né? O título da aula aí, como vocês estão vendo, é Ação do campo magnético sobre cargas elétricas. Então, a gente vai ver o que acontece quando a gente coloca cargas elétricas, né, dentro de regiões onde tem campos magnéticos, né, e ver a interação que pode acontecer nessa situação, tá? E essa situação, a gente está falando dessa interação, é a força magnética. A gente vai ver situações em que cargas elétricas colocadas numa região de campo magnético podem ou não sofrer interação, ou seja, podem ou não sofrer ação de força magnética. Bom, então, vamos ver esses casos, que é o nosso objetivo da aula de hoje. Vamos lá. Então, se a gente colocar uma carga elétrica dentro de uma região de um campo magnético, pode ocorrer alguma interação. Pode, não estou dizendo que vai acontecer sempre, mas que em determinadas situações vão acontecer, em outras situações não vão acontecer. Ou seja, quando você coloca uma carga elétrica numa região de campo magnético, pode existir a força magnética, que está expressa aqui, ó. Então, a gente calcula essa força magnética, quando ela existir, como sendo o produto entre o módulo da carga elétrica, daquela carga, né? O valor dessa carga, vezes a velocidade com a qual ela está, vezes o valor do campo magnético, né? A gente viu na aula passada que B representa o campo magnético, vezes o seno do ângulo entre a velocidade e o campo magnético, tá? Então, a gente vai poder calcular a força magnética através dessa fórmula aqui, né? E também a gente pode determinar o campo, né? Se você tiver a força, né? Então, você pode dizer que o campo magnético, ele é a força magnética dividido pelo módulo da carga, pela velocidade, pelo seno, né? Mas é mais comum a gente calcular mesmo a força, tá bom? Então, força a gente vai medir em newton, né? Só para deixar claro que as unidades de medida, a carga a gente vai medir em coulombs, velocidade em metros por segundo, e a unidade de campo magnético é o Tesla, tá bom? Então, quando existir quando existir a força magnética, né, quando ocorrer a interação entre o campo e a carga, campo magnético e a carga elétrica, vai existir essa força e a gente calcula essa força através dessa formulazinha, né? Mas como eu tinha dito, não são todos os casos em que vai ocorrer essa interação. Então, bora ver quais são os casos em que não tem essa interação, ou seja, não tem a força, né? Então, você imaginar aqui, ó, imagina que você tem um ímã, né? Está aqui o polo norte do ímã, a gente viu, né, no vídeo da aula passada, e quando você tem um ímã, né, as linhas de campo, o campo magnético, eles saem do polo norte do ímã, né? Então, a gente teria aqui de vermelho representado a direção e o sentido do campo magnético, tá? Essas setinhas horrorosas aí. Então, a gente tem aqui campo magnético saindo do polo norte do ímã, e aí você pega e coloca aqui uma carguinha, uma carga elétrica, mas coloca ela parada, velocidade zero, ela está parada, você coloca ela em repouso. O que vai acontecer? Se você jogar aqui na fórmula, ó, força magnética, módulo da carga, vezes a velocidade. Nesse caso, se eu coloquei a carguinha parada, velocidade zero, vezes B, vezes o seno do ângulo. O que é que vai acontecer? Zero vezes qualquer coisa vai dar zero. Ou seja, o campo magnético, né, ele não vai atuar em cargas que estão em repouso, cargas que estão paradas. Então, não vai acontecer a interação entre a carga e o campo se a carga estiver parada. Então, cargas em repouso não sofrem essa interação do campo, não produz força magnética. A força vai ser zero, tá bom? Gente, só para deixar claro, quando a gente está falando aqui de campo magnético, né, a gente vai estar falando de campo magnético estacionário, que é aquele campo magnético que em cada ponto do campo, né, ele é invariável, tá? Ele é constante. Tá? Só para deixar claro, mas a gente já tinha falado sobre isso no vídeo passado, né, que a gente ia trabalhar sempre com campo estacionário, tá? Então, primeiro caso em que não ocorre a interação é esse. Se a partícula está parada, a carga elétrica está parada, não vai ocorrer interação do campo com essa carga, portanto, não existe força magnética, né? A gente mostra matematicamente aqui, ó, se você jogar que a velocidade é zero aqui na fórmula, a força vai dar zero, ok? Segundo caso, né, quando a partícula, a carga elétrica, ela é lançada na mesma direção do campo magnético, né? Então, ó, tem aqui um ímã em forma de
e U, né? Aí tem o polo norte e o polo sul, a gente já viu de novo, ó. Já está aqui representado, ó. O campo magnético sai do polo norte e vai em direção ao polo sul, né? E aí, nessa situação, você lança a partícula, a carga elétrica, agora com velocidade, mas você lança na mesma direção, ó. Campo é horizontal, você lança na horizontal. Campo é horizontal, você lança na horizontal. Um é no mesmo sentido, o outro é no sentido contrário, mas a direção é a mesma. Ambas são horizontais, né? Tanto campo quanto velocidade. Por que isso é importante? Ó, quando eles são, nesse primeiro caso, que eles têm a mesma direção e mesmo sentido, né? Ó, tá aqui para cá o campo, uma para outra coisa, tá para aqui a velocidade. Então, eu tenho campo magnético e tenho velocidade. Nesse caso, o ângulo entre eles é zero. O θ é 0 grau, né? O ângulo entre vetores de mesma direção e mesmo sentido é 0 grau. Se a gente for pegar seno de 0 grau, seno de 0 grau, gente, é zero, tá? Por que eu estou pegando seno? Porque na fórmula tem um seno. Então, de novo, ó, se a gente jogar na fórmula, força magnética é o módulo da carga vezes a velocidade, vezes o campo magnético, vezes o seno de 0 grau, o seno de 0 grau é zero. Zero vezes qualquer coisa, também a força vai dar zero. Então, também não vai ocorrer interação entre a carga e o campo magnético quando a carga elétrica é lançada na mesma direção do campo. Aí você fala, Alan, beleza, você falou aqui, mas só mostrou o caso que eles têm a mesma direção e mesmo sentido. E quando eles têm sentidos contrários? Né? Então, se a gente for analisar sentidos contrários, onde você vai ter o campo para um lado e você vai ter velocidade para o outro, né? As retas fez, então você teria o campo, por exemplo, aqui para a direita e sua velocidade para a esquerda. O ângulo entre eles aqui, ó, 180 graus, tá? E se você pegar o seno de 180 graus, também é zero, tá? Então, se você jogar mais uma vez na fórmula, força magnética é igual ao módulo da carga, vezes a velocidade, vezes o campo magnético, vezes o seno do ângulo, né? Nesse caso, mais uma vez, o seno vai ser zero. E zero vezes qualquer coisa vai dar zero. Então, também não vai ocorrer interação entre o campo e a carga. Então, toda vez que você lançar uma carga elétrica dentro de um campo magnético com a mesma direção do campo, não vai ocorrer interação. A força magnética vai ser zero, ok? Então, já vimos aí duas situações. A primeira, partículas paradas em repouso não interagem com o campo, né? Cargas elétricas paradas não interagem com o campo, velocidade zero, a força também vai ser zero. E cargas elétricas que se movem na mesma direção do campo, seja ele no mesmo sentido ou no sentido contrário, também não vão interagir, vão ter força magnética zero. Beleza? Aqui é só o resumozinho do que a gente falou, né? Ó. Se θ é 0 grau, a força magnética é zero. Se θ é 180 graus, a força magnética é zero. Aí tem um detalhe de quando o seno é 90, né? Quando o ângulo é 90. Se você tiver a situação assim, por exemplo, não. Tem um campo para cá, tem a velocidade para cá. O ângulo aqui é 90 graus. E aí, seno de 90 graus é igual a 1, tá? E aí, você joga lá na fórmula da força, força magnética é igual ao módulo da carga vezes a velocidade vezes o campo magnético vezes o seno de 90 graus. Você vai ter que força magnética vai ser igual a Q, módulo de Q, vezes B, vezes seno, vezes 1. 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa, né? Então, a gente vai ter que a força magnética vai ser módulo de Q vezes B, vezes B. Então, quando o ângulo for 90 graus, você já pode utilizar a fórmula assim, sem o seno, tá? Porque o seno de 90 é 1, não vai fazer diferença. Ok? Então, quando o ângulo for 90 graus, que vai ser quase a maioria dos casos, né? Vai ser a maioria dos casos, você já pode usar direto a força magnética, que é QVB. Lembrando que é o módulo da carga, né? Se você pegar cargas negativas, você vai usar só o módulo dela. Outro detalhe importante, ó, que está aqui embaixo, né? Mas eu posso falar? Tem que olhar aqui para a fórmula mais uma vez, né? Escrever essa fórmula, para a gente não esquecer nunca. Força magnética, módulo de Q, vezes B, vezes V, vezes B, vezes o seno do ângulo. Se você observar,
Só vai ocorrer interação dessa partícula com o campo magnético, né? Se existir carga elétrica. Se você pegar uma partícula neutra, né? O nêutron, por exemplo, tem carga zero, vai ter zero vezes qualquer coisa, força magnética também vai ser zero. Não vai ocorrer interação entre o campo e essa partícula se essa partícula não estiver eletrizada, tá? Então, nêutrons não vão sofrer ação de força magnética, tá? Um detalhe importante. Então, os três casos são esses, tá? Em que não há interação entre a partícula e o campo. Primeiro caso, o último caso que a gente viu, né? Se a partícula não estiver eletrizada, não vai ter força magnética. Se a partícula for neutra, né? Um nêutron, a força magnética é zero também. Outro caso é quando a velocidade, quando a partícula é lançada na mesma direção do campo, né? Ou paralelas ou antiparalelas. Também vai ser zero a força. E o outro caso é se você coloca a partícula em repouso dentro do campo magnético. Então, se a partícula é colocada em repouso, a força magnética também vai ser zero. Beleza? Pronto, gente. Então, só recapitulando essa fórmula aqui, né? A gente calcula o módulo da força, o valor dela, né? Mas a gente também tem que se preocupar, né, em algumas questões, com a direção e o sentido da força, tá? E aí existem duas regras básicas que se utilizam, né, para determinar a direção e o sentido da força magnética, né? Uma é chamada regra da mão direita, que é a que eu vou passar aqui para vocês, mas também existe a chamada regra da mão esquerda, tá? Mas vamos focar só na mão direita, que ela resolve todos os nossos problemas, tá bom? Se você tiver curiosidade, você pesquisa aí e vê se você prefere fazer com a mão esquerda ou com a mão direita. No final, a resposta dá a mesma, tá? São jeitos diferentes, mas os dois são simples, tá bom? Então, para a gente determinar, gente, o sentido da força magnética, a gente vai usar a nossa mão direita, tá? Importante, cuidado para não confundir na hora de fazer e usar a mão esquerda, que vai dar errado, tá? Você tem que usar a sua mão direita. E aí, você vai posicionar o seu polegar na direção da velocidade e os outros dedos na direção do campo magnético. Você sempre faz isso, bota o polegar na direção da velocidade e os outros dedos na direção do campo magnético, tá? E aí a força, ela vai sair do centro da sua mão. Se a carga for positiva, ela sai da palma da sua mão, tá? Então, você coloca o polegar na direção da velocidade, campo magnético na direção, os outros dedos na direção do campo magnético, e a força ela vai sair da palma da sua mão se a carga for positiva. Então, nesse caso aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, se a velocidade fosse para cima, o campo magnético estivesse nessa direção, a força, nesse caso, ela estaria saindo da minha mão e vindo em direção ao meu rosto, tá? Se a carga fosse positiva, ela sai da palma da mão em direção para frente, né? Já se a carga for negativa, é o contrário, né? Fazendo esse caso aqui, ó, o campo magnético está entrando, a velocidade está para cima. Se a carga for positiva, a força vai estar saindo para cá, né? Saindo da palma da mão, carga positiva, vai estar assim. E se a carga for negativa, a força vai estar assim. Ela sai da parte superior da mão, tá? Então você sempre vai posicionar polegar na direção da velocidade, dedos na direção do campo magnético, e aí você vê, se a carga é positiva, sai da palma da mão a força. Se a carga é negativa, a força sai da parte superior da mão, tá bom? Vamos ver uns exemplos aqui para a gente praticar? Bem simples, só lembrando aquele velho detalhe, né, que a gente falou na aula passada sobre a direção do campo, né, que ele pode estar entrando ou saindo. Lembre-se lá, quando a gente representa assim, né, bolinhas, só recapitulando. Quando o vetor é representado dessa maneira aqui, bolinhas, quer dizer que ele está saindo do papel, da tela, no caso, né? Então, você está vendo essa bolinha, quer dizer que o vetor está vindo da tela em direção a você, tá? Tá saindo da tela, né? Saindo. E se o vetor está representado por xizinhos, né, ou cruzes, né? Ele está entrando na tela ou no papel, né? Então, o vetor agora está entrando, né? O xizinho. Então, se você quisesse desenhar um vetor, não, um vetor clássico, a gente desenha assim, né? Tem aqui o nosso vetor. Pronto. Aí tem uma pessoa que está aqui atrás e uma pessoa que está aqui na frente. A pessoa que está aqui atrás, ela vê o xizinho. E a pessoa que está aqui na frente vê o pontinho, tá? Então, quem está vendo por trás, vê o xizinho. Então, quando o vetor está entrando, a gente está vendo ele por trás. A gente vê o xizinho. Quem está na frente vê a bolinha, né? Vê o pontinho. Não, a gente está vendo o pontinho assim, está vendo o vetor de frente. Ele está saindo, vindo em nossa direção. Ok?
Só relembrando isso daqui. Então, vamos ver exemplos clássicos, né, simples. Por exemplo, vamos imaginar que a gente tem aqui força e velocidade, campo e velocidade. Está aqui o nosso campo magnético, está aqui a nossa velocidade, tá? Então, tá aqui, então, aqui o nosso campo e a nossa velocidade. Para onde estaria a força se a carga fosse positiva? Tem uma carga positiva aqui. A força magnética sobre essa carga estaria apontando para onde? Então, você bota seu polegar na direção da velocidade, os outros dedos na direção do campo magnético, e como a carga é positiva, a força vai estar saindo da palma da sua mão. Então, nesse caso, a força vai estar entrando no papel, concorda? Então, se ela vai estar saindo, ela vai estar saindo da minha mão, ela vai estar entrando no papel. Então, se a gente fosse desenhar aqui, né, para uma carga positiva, perdão, a força magnética, ela estaria entrando no papel, ok? E se a carga fosse negativa, né, teria a mesma situação. Velocidade, dedo para cima, polegar, dedos na direção do campo magnético. Se fosse uma carga negativa, a força teria que estar saindo da parte de trás da minha mão, né? Então, no caso, ela estaria saindo do papel, né? Se a carga fosse negativa, a gente teria que desenhar os pontinhos, ok? Vamos ver mais um caso. Vamos pegar o caso. A gente tem, por exemplo, o campo magnético entrando. Fazer o contrário. Tem um campo magnético que está entrando, esse é o B, tá? E agora a velocidade está para a esquerda. Vou dar a velocidade para cá. Para onde estaria a nossa força magnética nesse caso? Então, o que é que você faz? Coloca polegar na direção da velocidade, para cá. Ok? E o campo magnético, ele está entrando, os dedos na direção do campo magnético. Tá? Então, ó, se a carga for positiva, a força vai ser para baixo, saindo da palma da minha mão. Se a carga for negativa, a força vai estar apontando para cima, saindo da parte superior da minha mão. Ok? Então, se a carga fosse positiva, né, estaria para cá. Se a carga fosse negativa, a força magnética estaria para cá. Tá bom? Então, são uns exemplos aí para a gente notar, perceber como a gente calcula não, como a gente determina a direção e o sentido da força magnética utilizando a regra da mão direita. É muito importante, tá? A gente está usando sempre a mão direita. Tá bom? Então, talvez vocês tenham, não sei como está aparecendo aí para vocês, né? A câmera às vezes inverte, eu posso estar fazendo para a direita, e aí está aparecendo o contrário. Mas aí vocês testem aí com a mão de vocês, com a mão direita de vocês. Pratiquem, peguem exemplos em livros, tá? Vou botar exercícios também. E aí a gente vai praticando e essa regrinha aí vai ficando bem tranquila de se fazer. Beleza, gente? Então é importante isso aí. Pronto. Vamos falar agora um pouco da trajetória, né? Que a carga, ela descreve quando ela é inserida num campo magnético, tá bom? Então, a gente vai falar de dois casos, tá? O primeiro caso é quando a gente lança a partícula na mesma direção, tá? A gente lança a partícula paralela ao campo. E o outro caso é quando a gente lança ela perpendicular, fazendo um ângulo de 90 graus, tá? Então, para a gente entender melhor aqui, ó, vou fazer uma rápida revisão de Física 1, tá? Importante. Bem rápida, só para a gente relembrar alguns conceitos que talvez a gente tenha esquecido, tá? Vamos lá. Quando a gente estuda a lei de Newton, né, a gente estuda a força. E a gente vê lá, na segunda lei de Newton, que força resultante é igual a massa vezes aceleração, tá? Isso quer dizer o quê? Que a gente define força como sendo o agente físico que provoca aceleração, tá? Então, força, gente, sempre está ligado com aceleração. Força provoca aceleração, tá? Então, quando você acelera o seu carro, o motor está imprimindo uma força nele, tá? Força provoca aceleração, tá? E aceleração provoca o quê? A aceleração provoca mudança de velocidade. A velocidade vai variar, o delta V aqui, né? Então, quando você acelera o seu carro, o ponteiro lá do velocímetro, né? Ele aumenta a velocidade. Então, porque você está acelerando. Acelerar significa mudar a velocidade. Acelerar positivamente significa aumentar a velocidade. Então, a aceleração provoca mudança na velocidade, né? Um exemplo numérico.
você tem uma aceleração que é 2 metros por segundo ao quadrado. O que isso quer dizer? Ó, vou escrever assim, ó, 2 metros por segundo vezes segundos. Não, segundos ao quadrado é segundos vezes segundos. O que isso quer dizer na prática? Que a aceleração de 2 quer dizer que a cada segundo que passa, a velocidade aumenta 2 metros por segundo. 2 metros por segundo, tá? Então, a aceleração indica mudança de velocidade, né? Então, se o cara partiu do repouso, velocidade zero, depois a velocidade dele é 2, depois de um segundo a velocidade dele é 4. Isso aqui é velocidade. A velocidade está mudando de 2 em 2. Se a velocidade muda de 2 em 2, é porque a aceleração é 2. Tá? A aceleração mede exatamente a mudança na velocidade. Tá? A aceleração, guarda isso. A aceleração é mudança de velocidade, isso é uma coisa importante. E lá também, quando você estuda Física 1, né, você estuda o chamado... Eita, você estuda o chamado movimento uniforme, né? Movimento retilíneo, que é em linha reta, e uniforme, o famoso MRU. E o MRU, o movimento retilíneo uniforme, ele tinha como principal característica, lembre-se disso, velocidade constante. Ou seja, se a velocidade é constante, quer dizer que ela não muda, né? Ela nem aumenta nem diminui. Ora, vê só, se a velocidade é constante, ou seja, ela não muda, quanto vai valer a grandeza que mede a mudança na velocidade? Zero, né? Não existe mudança. A mudança é zero, tá? Então, no movimento retilíneo uniforme, né? Que é a fórmula lá, velocidade ΔS sobre ΔT. Não, nem aparece o termo da aceleração, né? Porque no movimento uniforme, né? Equação de sorvete? Oh, meu Deus, que bagunça. Na equação de sorvete, né? Que é do movimento uniforme, também nem aparece o termo aceleração. Porque no movimento uniforme, retilíneo uniforme, a aceleração é zero, né? Porque a aceleração mede mudança de velocidade e no movimento uniforme a velocidade é constante. Não existe essa mudança, tá? Então, a aceleração igual a zero. Então, só relembrando isso aí, ó, que força provoca aceleração provoca mudança na velocidade, e se a aceleração é zero, a velocidade é constante. Se eu não tenho aceleração, a velocidade se mantém sempre o mesmo valor. Tá, por que tá falando essa besteira também lá de física no primeiro ano? Pelo seguinte, ó, a gente viu o seguinte, ó, primeiro caso, eu tenho um campo magnético, vou lançar cargas elétricas que têm a mesma direção do campo. A gente já viu que esse caso, né, ó, esse caso aqui de cima, que eles são paralelos, é seno de 0 grau, que é zero, e aqui no caso, que eles são antiparalelos, seno de 180 graus é zero. Isso quer dizer que a força magnética vai ser zero. A gente viu isso, né? Cargas elétricas que são paralelas ao campo magnético não sofrem ação de força, não interagem, né? Então, se a força é zero, e a gente acabou de falar que força está ligada com aceleração, se eu não tenho força, eu também, eu também não vou ter aceleração. E se a aceleração é zero, essa partícula, essa carga, né, essa partícula eletrizada, ela só pode ter velocidade constante. Já que ela não tem como ter aceleração, a aceleração é zero, porque a força é zero, então a velocidade dela é obrigatoriamente constante. E se a velocidade dela é obrigatoriamente constante, ela realiza movimento retilíneo e uniforme, tá? Então isso é importante, pode ser pergunta de Enem, de vestibular, né? Coloquei uma carga elétrica dentro de um campo magnético uniforme, né? E essa carga tem a mesma direção do campo, a velocidade dessa carga tem a mesma direção do campo. Que movimento ela vai realizar? Ela vai realizar movimento retilíneo e uniforme. Então, toda vez que você jogar uma partícula que tem velocidade com a mesma direção do campo, ela vai realizar MRU, tá? Por quê? Porque o seno vai dar zero, consequentemente a força dá zero. Se a força dá zero, a aceleração é zero. Se a aceleração é zero, a velocidade é constante. Velocidade constante é característica do movimento retilíneo e uniforme. Então, toda vez que você lançar cargas elétricas com velocidades que têm a mesma direção do campo magnético, a partícula vai realizar movimento uniforme. Beleza? É isso, essa enrolação todinha para dizer isso, mas para ficar coerente a explicação, né? Não chegar e dizer que
simplesmente é MRU, ok? Um conhecimento que vocês já tinham, né? Talvez não estavam lembrados, mas vocês já tinham esse conhecimento aí do primeiro ano, né, de Física 1, ok? Pronto, e outra situação que eu tinha dito a vocês, a gente analisar duas, né? Quando a gente lança partículas que têm a mesma direção do campo, e o segundo caso é quando a gente lança partículas que têm velocidade perpendiculares ao campo, né? Quando isso acontecer, quando eu lançar partículas que têm velocidade perpendiculares ao campo, a partícula ela vai descrever um movimento circular, tá? Por quê, ó? Observe, se você aplicar aqui a regra da mão direita, né, ó, campo saindo do papel, velocidade para a direita, você vai ter essa situação, a força vai estar para baixo, né? Porque você tem uma partícula, uma carga positiva. Se você somar esses vetores, né, você vai ter a direção de... Ela anda nessa aqui, né? Horrível, né? Então, a partícula vai ficar sempre nessa situação, tá? Em qualquer ponto que você pegar ela aqui, se você pegar ela aqui, embaixo, por exemplo, ela vai ter velocidade para cá e força para cá. E aí a resultante vai dar nessa direção, né? E aí a partícula vai ficar presa, ela vai ficar realizando movimento circular. Então, toda vez que você lançar uma carga elétrica dentro de um campo magnético e a velocidade dessa carga elétrica for perpendicular, ou seja, fizer um ângulo de 90 graus com o campo, a partícula vai realizar movimento circular uniforme, tá? Então, toda vez que isso acontecer, quando o vetor velocidade for perpendicular ao campo magnético, a gente vai ter que a partícula vai descrever um movimento circular e uniforme, tá bom? E aí, qual é a consequência disso aí? A consequência disso aí, se é um movimento circular, né? A gente vai ter um raio da trajetória. E aí a gente pode calcular esse raio, tá? Como que a gente faz isso? Vê só. Então, nesse caso, né, se a gente observar, a força magnética, né, eu apaguei aqui o desenho, se você fizer a regra da mão direita em todos os pontos, você vai observar que a força magnética, você pegar aqui, por exemplo, se você fizer a regra da mão direita aí, em todos os pontos da circunferência, você vai observar que a força magnética, ela sempre aponta para o centro da circunferência. E a força que aponta para o centro, mais uma revisão lá de Física 1, né, é a força centrípeta, né? Então, a gente pode dizer que a força centrípeta é igual à força magnética, nesse caso, né? Que é a força que aponta para o centro. E lembrando lá do primeiro ano, né? Quem é força centrípeta? Força centrípeta é a massa da partícula vezes a velocidade dela ao quadrado dividido pelo raio, né? Da trajetória. E força magnética? A gente acabou de falar. É o módulo da carga vezes a velocidade vezes o campo magnético. Você fala, Alan, e o seno? Gente, esse caso específico, quando o ângulo é 90 graus. E quando o ângulo é 90 graus, cadê? A gente falou aqui, quando o ângulo é 90 graus, não precisa botar o seno, porque o seno de 90 é 1. Ok? Então a gente fica com isso aqui. Se o nosso objetivo, nesse caso aqui, é descobrir o raio da trajetória, o raio passa para lá, esse termo passa para baixo. Então eu fico m vezes v ao quadrado sobre módulo da carga vezes velocidade vezes campo magnético. E aí eu tenho v ao quadrado, eu posso cortar o quadrado com o v de baixo. E aí, finalmente, a gente tem que o raio da trajetória vai ser massa vezes velocidade dividido pelo módulo da carga vezes o campo magnético. Ok? Pronto. Então a gente pode determinar o raio dessa maneira. E observe que o raio é constante, gente. Ó. A massa da partícula é constante, ele nem engorda nem emagrece, né, quando está realizando um movimento. A carga elétrica dele também é constante. O campo magnético também, a gente está estudando campo magnético estacionário, né? Que tem o mesmo valor em todos os pontos, independente do tempo também. E também ele entra aqui com velocidade constante, já que o movimento é circular e uniforme, né? A velocidade varia sua direção e seu sentido, mas o seu módulo permanece o mesmo, né? Então o raio é constante. Então, se o raio é constante, de fato é a circunferência, né? Porque se o raio fosse aumentando, né, você não teria uma circunferência perfeita. Mas como o raio é constante, a gente tem o movimento é circular de fato. Ok? Pronto. Então, quando a partícula é lançada com velocidade perpendicular ao campo, você vai ter um movimento circular uniforme, e aí você pode calcular o raio dessa trajetória. Outra coisinha, né? Que a gente pode calcular com relação ao movimento circular é o chamado período, né, gente?
período, que é o tempo, a gente chama de T maiúsculo, né? É o tempo para se completar uma volta. Então, a partícula pode estar girando várias vezes, né? Dando vários giros. A gente pode determinar o tempo que ela gasta para dar uma volta, que é o chamado período. Ok? Como é que a gente faz para determinar esse período, né? É o seguinte, a gente sabe que o raio é mv, módulo de Q, B. Vamos isolar a velocidade. Vou pegar a velocidade, vai ser igual a R, vezes módulo de Q, vezes B, sobre M. Ok? Só passei esse para cima e o M que estamos clicando para baixo, né? Então, do raio, a gente tem essa informação aí da velocidade. Só que a gente sabe que o movimento é uniforme, né? Que velocidade, gente, é ΔS sobre ΔT. Concorda? Só que esse ΔS vai ser quem? Ó? A gente não está estudando um círculo, né? Então, o ΔS, que é a distância que ele percorre, é a distância, é o comprimento do círculo, né? Da circunferência. Então, o nosso ΔS, ele é o comprimento da circunferência. Vou botar aqui. Isso aqui salvo. Então, o nosso ΔS, ele é o comprimento da circunferência, a distância, né? A distância que ele vai andar para dar uma volta é o comprimento da circunferência. E quem é o comprimento da circunferência? Lembra lá de geometria? O comprimento de uma circunferência é 2π vezes o raio. Ok? Se a gente jogar aqui na fórmula da velocidade, essa informação, eu tenho aqui 2π vezes o raio sobre o tempo para dar uma volta. Tempo para dar uma volta é período, que a gente chama de T maiúsculo. Tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que velocidade é igual a 2πr sobre t, e sei que velocidade é rqb sobre m. Velocidade é igual a isso, e velocidade é igual a isso. Então, isso é igual a isso. Então, se eu separar aqui, é uma cor mais bonita, né? Então, posso dizer que velocidade é igual a velocidade. Então, R vezes módulo de Q vezes B sobre M é igual a 2πr sobre T. Como nosso objetivo aqui é calcular o T, né? Vou fazer bem rápido aqui, né? O T vai passar para cima, vai ficar... Mano, cruz credo, né? O meio pelos extremos, você vai ter que o período vai ser 2πr vezes M sobre R, módulo de Q, vezes B. Ok? E aí, você tem R em cima, R embaixo. Você conclui que o período de uma partícula eletrizada jogada dentro de um campo magnético perpendicular à sua velocidade vai ser 2πm, né? Em cima, 2 vezes π, ou certo, 2 vezes π vezes m sobre módulo de q vezes b. Bom, então é importante a gente saber disso, porque isso pode ser cobrado da gente, né? Situação bem comum, é importante ter essas informações em mente, ok? Então, partículas que são lançadas com a mesma direção do campo vão realizar movimento retilíneo uniforme. Partículas que são lançadas com velocidade perpendicular ao campo vão descrever trajetória circular, vão realizar um movimento circular uniforme, tá? E a gente pode determinar o raio dessa trajetória e a gente também pode determinar o período desse movimento, né, que é o tempo gasto para se completar uma volta. Ok, gente? Então é isso. Eu tenho aqui alguns exemplos, alguns exercícios para a gente praticar. Vou fazer só alguns, tá? Para o vídeo não ficar muito longo. No próximo vídeo eu vou fazer um vídeo só de exercícios sobre isso, tá bom? Só para a gente praticar as informações ficarem bem claras. Então vou deixar aqui as questões, vou fazer algumas, vocês tentam fazer as outras, tá? Então aqui bem simples, nesse primeiro exemplo, a gente tem situações. A gente tem um campo e a velocidade. E ele quer que a gente determine aqui qual é a direção e o sentido da força magnética, né? Ou seja, a gente vai usar aqui a regra da mão direita, basicamente, para resolver isso aqui, tá bom? Então, ó, na letra A gente tem velocidade para a direita e o campo está saindo, né? A bolinha representa que o campo está saindo e é uma carga positiva. Observe o detalhe da carga positiva. Então, ó, carga saindo, velocidade para a direita. Se a carga é positiva, a força tem que sair da palma da minha mão, né? Então, ela vai sair para baixo. Então, nesse caso, a força magnética estaria para cá, né? Vou botar outra cor, ok? Ficou ruim enxergar o azul em cima do azul, né? Mas então, a gente tem aqui, e a força magnética estaria para cá. Tá? Ok? Só fazer da regra da mão direita. Vamos lá. Vou fazer a letra B.
A, C e D eu deixo para vocês aí. Então, ó, na letra B, o campo está entrando, né? É um xizinho, então, mão para frente. O Vzinho está nessa mais ou menos assim, né? E aí? Se a carga fosse positiva, a força estaria saindo da palma da minha mão para baixo aqui, né? Mas como a carga é negativa, observe o detalhe, ela tem que sair da parte superior da minha mão. Tá? Não sei se você consegue ver aí, mas aí, no caso, a força estaria assim, porque a carga é negativa, né? E aí a força magnética teria que estar para cá, porque a carga é negativa. Se a carga fosse positiva, ela estaria para cá. Ok? Aí vocês têm então aí, ó, letra C e B, ó, velocidade, campo. Força vai sair para onde? De aqui, né, ó. Ajeitar, ver se pega a minha mão. Tá aqui. Velocidade para frente, campo para a direita, a força vai estar para baixo, né? Que a carga é positiva. E no outro caso, o campo está para baixo, a velocidade está para a direita, né? Você faz aí e vê como vai sair a força. Beleza? Vamos em frente. Não tem mais para fazer. Ó, na figura, um elétron e um próton são atirados perpendicularmente a uma placa retangular disposta verticalmente e dividida em duas regiões. Antes de atingir a placa, porém, as duas partículas passam pelos ímã, no polo de um ímã, né? Ele joga um próton e um elétron, ok. Na ausência do campo magnético do ímã, as partículas atingiriam o centro da placa, né? Se você lançasse, ali é reto e ia bater no centro da placa. Mas com o ímã, as partículas podem interagir com o ímã, né? As partículas podem interagir com o ímã e aí podem sofrer ação de uma força. O que é que a gente sabe? Que o campo ele sai do polo norte em direção ao polo sul, né? Então a gente tem campo magnético para a direita. E a velocidade está entrando, né? Então vamos lá, ó. Velocidade seria... A velocidade seria entrando, né? O nosso polegar, o campo magnético para a direita. Como é uma partícula negativa, né? A força tem que estar para cima. Então, no caso do elétron, estou fazendo campo magnético para a direita, velocidade indo para frente, né? Entrando, tá? Como no primeiro caso tem um elétron, a força tem que sair da parte superior da nossa mão. Então, o elétron vai bater na região 1. E o próton, a força sai da parte de baixo da mão, da palma da mão, né? A força vai ser desviada para baixo. Então, nesse caso, o elétron, ele é desviado para a região 1, vai para cima, e o próton é desviado para baixo, vai para a região 2, tá? Só fazer aí de novo a regrinha da mão direita. Legal? Vamos fazer um cálculo aqui, né? Vamos determinar a força magnética nesses casos aqui. Então, tem duas situações, letra A e letra B. Ele quer que a gente determine o módulo da força magnética, tá? Então, vou fazer aqui, ó, letra A. Força magnética é módulo da carga, velocidade, campo magnético, seno do ângulo. Então, força magnética vai ser carga 8 vezes 10 a menos 19. Tá aqui, ó. Velocidade 5 vezes 10 a terceira. Campo magnético 2 Tesla. E o ângulo é 30 graus. Seno de 30 é 1 sobre 2. A gente vai ter força magnética, vai ser igual. 8 vezes 5, 40. Multiplicação de potência de mesma base. Repete a base, somam seus expoentes. Menos 19 mais 3, menos 16. Aí, ó, 2 corta com 2, 1 vezes qualquer coisa, é 1, né? Então, dá 40 vezes 10 a menos 16 newtons na letra A. Ok? Letra B, a gente tem a velocidade, a gente tem a carga, a gente tem o campo, e o ângulo, ó, 90 graus. Quando o ângulo é 90 graus, a gente não precisa colocar o seno na fórmula, né? Fica apenas QVB. Então, força magnética vai ser módulo da carga 4 vezes 10 a menos 5, velocidade 3 vezes 10 a quinta, e o campo magnético 1, né? Ficou fácil, né? Ó, 10 a menos 5 com 10 a 5 corta, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 1, 12, unidade de medida de força, newtons, beleza? Eita, aí, ó, calculamos aí a força magnética. Bom, pronto, para encerrar, essa é a última, vamos fazer aqui ó, uma que envolve movimento circular. Ele fala o seguinte: um próton penetra numa região do espaço onde existe exclusivamente um campo de indução magnético uniforme e constante conforme a figura. Determine o módulo do campo magnético
para que a carga lançada com velocidade de 1 vezes 10 a sexta metros por segundo descreva uma trajetória circular indicada na figura, né, de raio 2 metros. Ele dá que massa sobre carga é 1 vezes 10 a oitava quilo por coulomb. Então vamos lá, informações que ele deu. Ele quer que a gente determine o módulo do campo. Ele disse que a velocidade é 1 vezes 10 a sexta metros por segundo, bem rápido, né? Disse que o raio da trajetória, 2 metros, tá? E disse que massa sobre carga vale 1 vezes 10 a menos 8 quilos por coulomb, tá? Então, tá em quilo, tá em coulomb, tá nas unidades corretas. Raio 1 metro, ok. Velocidade 1 metro por segundo. Todas as unidades estão ok. Posso jogar direto na fórmula que a resposta já vai sair em Tesla, bonitinho, ok? Então, fórmula, eu tenho raio e quero saber campo. O que é que eu vou usar? A fórmula do raio, que a gente acabou de falar. Raio é massa vezes velocidade sobre módulo de Q vezes B. Se eu quero B, né? O B que está embaixo passa para cima e o R que está em cima passa para baixo. Aí a gente tem o seguinte, massa sobre carga, ó, vale 1,1 vezes 10 elevado à oitava, né? Então a gente vai ter, nosso B vai ser 1 vezes 10 menos 8, velocidade foi dada, 1 vezes 10 a sexta, dividido pelo raio que vale 2 metros. Então, tá vendo aqui embaixo, ó, fica 1 vezes 1, multiplicação de potência de nível à base, repete a base, somos os expoentes, menos 8 mais 6, menos 2, sobre 2. Então, 1 dividido por 2 vai dar 0,5. Vezes 10 a menos 2. Pode deixar assim Tesla, ou, se quiser deixar em notação científica, né? Fica 5 vezes 10 a menos 3, né? Tesla. Ok? Então, como a vírgula vai andar mais uma casa para a direita, tem que botar menos 1 no expoente. Ok, gente? Então é isso aí. Você viu aí situações em que existe interação entre carga e campo magnético, né? Pela questão lá de velocidade, de direção. Vimos as trajetórias, né? Que a carga eletrizada pode descrever quando é lançada dentro de um campo magnético. Vimos a regra da mão direita. Vimos como calcular o módulo, né? Da força magnética. E esse é o nosso objetivo da aula de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. A gente se encontra na próxima aula, só de exercícios. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.